E para a gente entender um pouquinho agora o que vai acontecer, qual é o futuro de Alexandre de Moraes com a aplicação desta lei, eu chamo aqui para o nosso programa o Evandro Carvalho, ele que é especialista em Direito Internacional e professor da FGV do Rio de Janeiro. Doutor Evandro, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Muito obrigado, Gabriela. Lara, é uma satisfação estar aqui. E já começo perguntando ao senhor, então, a partir de agora, o que vai acontecer com Alexandre de Moraes com essas sanções? O que ele pode sofrer? Como que fica a situação dele na prática? Olha, Gabriela, naturalmente o ministro sofreria algum impacto econômico se ele tivesse bens nos Estados Unidos ou algum tipo de investimento nos Estados Unidos. Há uma questão aí sobre o uso de certas bandeiras, né, de cartões de crédito por parte do ministro e se bancos que têm a sede dos Estados Unidos e que têm filiais, sedes também aqui no Brasil, né, segundo a lei brasileira, se estariam impedidos de autorizar transações financeiras das próprias contas do ministro. Então, o alcance dessa lei, como é que esses bancos vão reagir, essa é uma questão em aberto. De um lado, se poderia discutir esse tipo de intervenção e aplicação da lei, que se configura como uma intervenção externa nos assuntos internos, mas essa aplicação da lei Magnitsky poderia ser discutida no próprio judiciário estadunidense, bem como qualquer tipo de medida adotada por bancos americanos que têm base aqui no Brasil, que possam prejudicar o ministro, ele obviamente também pode recorrer à justiça brasileira para, obviamente, reivindicar os seus direitos. Os bancos que estão atuando aqui no Brasil estão submetidos à lei brasileira, né? Então, acredito que o impacto mesmo dessa decisão de aplicação desta lei contra o ministro Alexandre de Moraes, o impacto em relação a ele, me parece que não vai ser alto, vai ser baixo. Tem um impacto mais simbólico e para o ministro é uma forma de intimidar não só ele, mas o próprio STF, uma tentativa, vamos dizer assim, de induzir, né, as decisões a serem tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa que é a questão mais grave, né? Qual é o impacto desta medida no contexto geral das relações do Brasil com os Estados Unidos daqui para frente e também da própria dentro do próprio Supremo Tribunal Federal e na nossa soberania. A gente não pode esquecer que no que diz respeito àquela justificativa adotada por Donald Trump de que haveria, né, uma espécie de cerceamento do direito de defesa, desrespeito às leis, ou perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é um argumento falho, né? O ex-presidente tem acesso, até agora não foi proibido, né, de se defender, o princípio do contraditório é respeitado. É importante lembrar que toda essa discussão no Supremo Tribunal Federal decorre de uma tentativa de golpe após as eleições de 2022, que já estão mais do que provadas, né? E qualquer tipo de excesso deve ser resolvido dentro do próprio judiciário brasileiro. Então, a situação ela é completamente absurda, porque é como se os Estados Unidos se colocassem como uma espécie de uma instância decisória sobre a lisura processual e a ética judicial da nossa Corte Suprema. Isso é inadmissível, né? Bom, então a questão hoje, ela ainda a gente precisa ver os desdobramentos da aplicação dessa lei. Inclusive ela acaba sendo também uma espécie de, como eu falei, né, de ameaça, né, como se pudesse ser aplicada em relação aos outros ministros. Mas eu acho que vai ter um efeito contrário, no seguinte sentido, ou pelo menos um efeito colateral indesejado pelos Estados Unidos, no seguinte sentido, usando aqui a comparação com o uso do dólar como arma de guerra, que acabou gerando um movimento em defesa da redução da dependência do dólar, né, o que ficou conhecido como desdolarização. Então, essa aplicação dessa lei, a Magnitsky, contra uma democracia, pode ter um efeito colateral muito prejudicial para os Estados Unidos e para os bancos
estadunidenses, e que provavelmente aí o ministro poderá, no que diz respeito àquelas bandeiras de cartões de crédito, procurar outras opções, né? Então, e outros ministros e autoridades poderão provavelmente fazer o mesmo, começarem a se proteger desse tipo de ingerência externa dos Estados Unidos na vida privada. Porque não é uma pessoa qualquer, é importante também salientar isso, né? É um ministro da Corte Suprema do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, representando, portanto, uma instituição da nossa República. Professor, o que o senhor está dizendo, então, é que essa medida tomada pelo governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes, ela, na verdade, não fragiliza a imagem do judiciário brasileiro e nem do Brasil como um todo para o restante do mundo, mas sim vai acabar ressoando para os Estados Unidos de forma negativa perante a visão de outros países, inclusive outros países que são importantes parceiros econômicos e políticos dos Estados Unidos, é isso? Sim, porque veja, o que se tem aí é a aplicação de uma lei interna, né, dentro dos Estados Unidos que tem efeitos extraterritoriais, né, que vai ter efeitos, no caso, né, vai gerar, os efeitos dela alcança outros países, e no caso, uma pessoa do Supremo Tribunal Federal, né? Esse tipo de aplicação de lei doméstica com efeitos extraterritoriais visando punir, seja um chefe de Estado, de governo, uma autoridade política ou empresário, já é algo que os Estados Unidos têm usado e abusado bastante, e que, na maioria dos casos, se configura como um desrespeito ao princípio da igualdade soberana, o desrespeito ao princípio da não intervenção externa em assuntos internos, que são princípios basilares do sistema internacional, do convívio entre os Estados, do convívio diplomático entre eles. Todos os países estão buscando seus interesses nacionais, mas espera-se de todos eles, e ainda mais dos Estados Unidos, né, pela projeção econômica que tem, por ter sido um país responsável pela arquitetura institucional do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que seja ainda mais empenhado no respeito a essas regras básicas. Então, o que acontece hoje? Os Estados Unidos, sobretudo no governo Trump, estão simplesmente quebrando essas regras básicas, como ele mesmo coloca, o presidente dos Estados Unidos, em defesa da América em primeiro lugar. Só que essa América em primeiro lugar está se tornando, está se revelando cada vez mais uma América acima de todos os estados e do respeito ao direito internacional e do bom convívio diplomático. Então, isso gera, de fato, uma reação contrária, né, para os Estados Unidos. A longo prazo, isso é muito ruim. E o outro aspecto também é o seguinte, o uso de uma lei que foi pensada para ser utilizada em casos muito específicos, sobretudo voltado para regimes autoritários, como já foi dito aqui pelo entrevistado anterior, que desrespeitem gravemente os direitos humanos, etc., está sendo aplicado contra uma instituição da República Brasileira. Por mais que se diga contra o Alexandre de Moraes, não é contra o judiciário brasileiro, né? É uma instituição do poder da República Brasileira, e uma república democrática. Está sendo utilizado contra a democracia. Então, esse é um passo que os Estados Unidos estão dando perigosíssimo, né? Porque, no fundo, se a gente olhar, né, com uma lente mais atenta, né, você tem, na verdade, os Estados Unidos agindo de uma maneira extremamente autoritária. Né? Não se pode, por exemplo, uma Big Tech como o Rumble, como foi dito aqui, insatisfeita com as decisões tomadas pelo judiciário brasileiro, pedir ajuda ao presidente dos Estados Unidos para punir ali o Supremo Tribunal Federal, para ver se muda o entendimento da Suprema Corte para beneficiar essa empresa americana. Então, a gente um desvirtuamento total do uso das leis, das intenções originais dessas leis, agora sendo aplicada contra uma democracia e de um país como o Brasil, que manteve a relação longa com os Estados Unidos muito boa, do ponto de vista diplomático. Né? Então, o Donald Trump está sendo capaz de deteriorar isso numa velocidade extraordinária.
né, para reconstituir esses laços de confiança, isso vai depender muito mais dos Estados Unidos daqui para frente.